Vilardi, renomado advogado criminalista, recentemente assumiu a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro nos processos que tramitam no Supremo Tribunal Federal, STF. Vilardi possui uma carreira consolidada no direito penal e é conhecido por sua atuação em casos de grande repercussão nacional. Em entrevista à CNN Brasil, Vilardi destacou a importância de um julgamento justo para que o país possa virar a página. Ele afirmou que isso implica uma revisão completa dos atos investigativos pelo STF, desde o início até o final. Quando eu defendi nulidades, até no caso do Castelo de Areia, por exemplo, eu não considero isso uma chicana. O procedimento tem que ser cumprido de acordo com o Código de Processo Penal e a Constituição brasileira. Então, anular uma operação por conta de uma nulidade por falha do Estado não é uma chicana, é efetivamente exercer o direito de defesa. Então, o que eu fiz na minha vida... Eu jamais diria que o senhor está fazendo uma chicana jurídica, pelo amor de Deus, não me entenda mal. Mas o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores, principalmente, entendem como chicanas jurídicas. Bom, mas eu agora tenho que responder por mim como advogado. Eu estou só dizendo que isso não é chicana, né? Quando uma operação é anulada porque baseada numa prova ilícita, a Constituição defende o processo legal, o devido processo legal com base em provas lícitas. Então, eu digo para você o seguinte, eu vou defender o presidente Bolsonaro, eu e os meus colegas, iremos defender o presidente Bolsonaro de acordo com as normas processuais vigentes no Brasil. Se tiver nulidade, nós vamos tentar nulidade. E eu acho que para o país virar a página, nós precisamos de um julgamento justo. Nós precisamos de um julgamento que respeite o direito de defesa. E isso significa o Supremo rever, inclusive, todos os atos da investigação, desde o início até o final, perpassando por tudo que contiver uma eventual denúncia. Além disso, ressaltou que Bolsonaro não teve participação nos ataques ocorridos em 8 de janeiro de 2023, que resultaram em danos às sedes dos 3 poderes em Brasília. E hoje eu estou numa outra condição de quem leu o processo. Então eu me sinto, ao contrário do que estão tentando colocar em algumas partes da mídia, eu me sinto extremamente à vontade, porque hoje eu vi o processo, hoje eu li o processo e hoje eu verifiquei que não há um envolvimento do presidente Jair Bolsonaro nas questões que estão apontadas pela PF. Vi mais, analisando os autos, que o sistema de perguntas feitos pela Polícia Federal é um sistema absolutamente inaceitável. Não houve um depoimento na Polícia Federal de nenhuma forma que diz o seguinte, o que aconteceu? Narre o que aconteceu na quadra. Testemunha narra aquilo que viu, aquilo que ouviu, aquilo que percebeu, aquilo que presenciou. Não, as perguntas são feitas da seguinte forma. O senhor confirma isso, sim ou não? Respostas binárias. Depois de 4 sim ou 3 nãos, aí vem uma interpretação, aí sim deixa uma pessoa falar, depois que ela está comprometida com as respostas. Então, na verdade, eu me sinto muito à vontade, porque não há uma participação do presidente Bolsonaro, porque eu continuo entendendo da mesma forma, e o Supremo também entendeu que não há um impedimento do ministro Alexandre de Moraes. Agora, eu entendo que existem seríssimos problemas nesse inquérito, que vão desde da sua origem no inquérito das vacinas, até a questão da forma de perguntas e principalmente da questão de uma delação que eu também disse aqui, embora hoje não tenha sido colocado, que é uma delação absolutamente inaceitável. Então isso também não mudei. Uma delação do CID? Sem dúvida, uma delação cujo delator questiona a espontaneidade. E eu quero dizer, William, que você sempre lembrou disso, eu não sou contra a delação. Nunca fui contra a delação. Também me manifestei publicamente quando quase toda a comunidade jurídica criticou as delações da Lava Jato. Eu acho que a delação é um instrumento de defesa. Então eu não critico o delator. Agora, quando um delator produz afirmações de que ele disse o que as autoridades queriam ouvir, que a polícia queria ouvir, e depois, nos 47 do segundo tempo, no final do inquérito, ele traz um fato que jamais foi trazido por ele, então ele omitiu. E aí isso é muito grave no sistema processual penal. Pelas informações que dispomos, a denúncia que está a cargo, que ele é o titular da ação penal do Procurador-Geral da República, é considerada robusta e apoiada, sobretudo, nessas quase 1000 páginas que você já teve a oportunidade de ler, desse indiciamento feito pela Polícia Federal. O que você está dizendo para nós hoje é que uma robusta denúncia não se sustenta?
Não, veja, depende da robusta denúncia contra quem, né? Contra o ex-presidente Jair Contra Bolsonaro. o ex-presidente Bolsonaro não se sustenta e basta que se veja a conclusão do próprio delegado de polícia. O delegado de polícia, a vida do presidente Bolsonaro foi absolutamente revistada. Foi uma verdadeira devassa de computadores, de telefones, etc. O que se pegou a respeito da questão do golpe? Absolutamente nada. O que tem no relatório, no indiciamento? Uma conjectura de que no Palácio do Planalto foi impresso um documento em que ele também estava no Palácio do Planalto, que fulano ou Beltrano passaram no Palácio da Alvorada, mas não tem nenhuma prova indiscutível, não tem absolutamente nenhuma evidência partida das investigações. Eu vou passar. Não, William, acho que nós temos que separar duas coisas que são bastante distintas e eu tenho dito isso. Eu fiz manifestações, não só essa, fiz outra também na época da pandemia. Como uma pessoa, um professor, que eu sou, um advogado, emitindo opiniões políticas. Isso é um assunto. Outra coisa completamente diferente é a análise que se faz a respeito de um inquérito que eu fiz e que também mantenho na parte da gravidade. Porque isso eu não escondi de ninguém, muito menos o presidente quando assumiu o caso. Mas o que eu estou tratando agora como advogado é a questão de um inquérito, como ele foi construído e quais as provas que existem nesse inquérito. É isso que eu estou colocando. É relevante notar que, em novembro de 2024, Vilardi expressou uma opinião diferente sobre o mesmo assunto. Naquela ocasião, ele afirmou que havia indícios absolutamente claros de uma tentativa de golpe de Estado, mencionando depoimentos consistentes e evidências coletadas pela Polícia Federal. Essa mudança de postura tem gerado debate sobre as razões que levaram o advogado a alterar sua perspectiva após assumir a defesa de Bolsonaro. A atuação de Vilardi também levanta questões sobre a imparcialidade e a influência de fatores externos nas investigações em curso. Ao defender uma revisão completa dos atos investigativos, ele sugere que podem ter ocorrido falhas ou excessos por parte das autoridades responsáveis. Essa posição pode ser interpretada como uma crítica ao trabalho realizado até o momento e levanta dúvidas sobre a condução dos processos relacionados aos eventos de 8 de janeiro. Além disso, a mudança de opinião de Vilardi pode impactar a percepção pública sobre a legitimidade das investigações e dos julgamentos em curso. Se, por um lado, sua defesa por um julgamento justo é fundamental para a credibilidade do sistema judiciário, por outro, a alteração em seu posicionamento pode ser vista como uma estratégia de defesa que busca minimizar as responsabilidades de seu cliente. Em suma, a entrada de Celso Vilardi na defesa de Jair Bolsonaro adiciona uma camada de complexidade aos processos judiciais em andamento. Sua mudança de opinião sobre os eventos de 8 de janeiro e suas críticas às investigações realizadas até o momento suscitam debates sobre a imparcialidade, a eficácia e a transparência do sistema judiciário brasileiro. A sociedade acompanha atentamente o desenrolar desses acontecimentos, ciente de que as decisões tomadas terão impactos profundos na democracia e no Estado de Direito no país.